tal e qual os comprados nas pastelarias. No próximo mês comemoramos 2 anos aqui no canal. Por isso, para celebrar até ao vídeo, que vai ser o vídeo da celebração, vamos fazer as receitas que vocês mais têm pedido desde sempre. Vamos começar com umas bolachas que entre a semana, sai semana, há sempre alguém que pede. Vamos fazer húngaros. Quando estive na Hungria não me lembro de ver lá estas bolachinhas que nós chamamos húngaros. Há umas parecidas que são feitas com uma massa de amêndoa ou noz, são recheadas com um creme de chocolate ou então com uma geleia de damasco ou framboesa e depois toda a parte de cima é coberta com chocolate. Eu acho que os nossos húngaros são inspirados nestas bolachas, mas a nossa massa dos húngaros é um bocadinho diferente, tem uma característica que eu acho que vai surpreender a maior parte de vocês. A massa dos húngaros é uma massa, tem uma textura bem particular, ela é assim bem macia, desfaz-se na boca e isso é porque nós usamos 3 ingredientes para atingir esta textura de massa. Vamos usar açúcar em pó e amido de milho. Isso vai fazer com que depois os húngaros se desfaçam na boca, mas o principal ingrediente que vai fazer com que os húngaros tenham aquela característica de húngaros, aquela massa bem macia, é que vamos usar gemas cozidas. Sim, eu sei que é um bocadinho estranho usar gemas cozidas em massa, mas na verdade estas massas feitas com ovos cozidos aparecem em receitas antigas, portanto não é assim tão estranho. Quando estava a trabalhar numa pastelaria, entregaram-me uma panela assim deste tamanho, cheia de ovos cozidos para eu descascar e separar as gemas e foi assim que eu fiquei a saber que os húngaros também usam gemas cozidas. A massa, tirando este passo das gemas cozidas, não tem complicação nenhuma, só leva 5 ingredientes, é muito fácil de fazer. Vamos começar então pela parte das gemas, vamos cozer ovos. Vocês vão pegar em ovos, levam ao lume e assim que começar a ferver vocês contam 10 minutos e desligam. Depois deixam arrefecer, descascam e depois com cuidado separam a clara da gema. A clara depois podem usar para fazer saladas ou para rechear com pasta de atum, fica muito bom, foi no almoço hoje. Too much information. Podem fazer omelete de claras que vais deixar a receita aqui. Omeletes de claras com claras cozidas, Cristina. Porquê? Porquê? Ai, espera. Mas reservam as gemas para usar na receita. Então, para fazer a massa, vamos começar por colocar numa tigela a manteiga amolecida e o açúcar em pó e vamos bater com uma batedeira. Vamos bater primeiro numa velocidade baixinha para a vossa cozinha não ficar inundada de açúcar em pó e depois vamos bater até incorporar tudo. E é neste momento que vamos juntar as gemas. Vocês podem fazer também esta massa num robô de cozinha ou processador de alimentos, vai acabar por cortar as gemas e fazer esse trabalho. Eu gosto de garantir que elas ficam mesmo desfeitas. Ponho num passador e depois com os dedos vou pressionando até do outro lado começar a cair uma chuva de gemas moídas. Neste momento, se vocês quiserem juntar à massa um pouquinho de raspas de limão, raspas de laranja ou umas gotinhas de essência ou extrato de baunilha, podem fazê-lo, mas eu prefiro os meus húngaros puros e por isso não vou juntar nada. Depois novamente bato para incorporar estas gemas na mistura de manteiga e açúcar e por fim junto a farinha e o amido de milho e bato. Vocês vão perceber que esta massa não há maneira de se ligar porque é uma massa bem seca e fica assim bem granulada. Então a melhor maneira de ligar a massa é mesmo à mão e vão então fazendo alguma pressão. Ao princípio vai parecer que a receita não deu certo, mas com um pouquinho de paciência e um pouquinho de força também, vocês vão pressionando a massa até formar uma bola e ficar esta massa bem lisinha e bonita. Depois, como todas as massas com manteiga, é conveniente levar um pouquinho ao frigorífico embrulhada em película aderente. Esta massa, por causa das gemas cozidas, é bem mais consistente do que outras massas deste género, não precisam de muito tempo, bastam uns 20 minutinhos no frigorífico ou se estiverem com muita pressa, 5, 10 minutinhos no congelador e já vai estar pronta a esticar. Depois é só pegar nesta massa e esticar com a ajuda do rolo da massa, um pouquinho de farinha para não pegar. Deixem a massa com uma espessura entre 6 a 7 mm e depois podem cortar com os cortadores que vocês quiserem. Os mais tradicionais são os redondos em forma de coração. Já tenho aqui os meus húngaros prontinhos a ir para o forno. Há muita gente que gosta de pincelar os húngaros com gema batida antes de levar ao forno para eles ficarem com aquela cobertura mais amarelinha e brilhante. Eu prefiro não fazer isso, mas vocês quiserem é só agora neste momento pincelar e depois levar ao forno. O meu forno já está a pré-aquecer a 200 graus, não deixem muito tempo porque eles não devem ficar muito cozidos. No meu forno vai demorar uns 7, 8 minutos. Já estão aqui os meus húngaros maravilhosos que eu já os comi assim. Mas como vocês sabem, a característica dos húngaros é que eles são meio banhados com chocolate derretido. É isso que lhes dá uma graça. Pois há 2 tipos de húngaros, os simples e os recheados. Em muitos sítios, os húngaros recheados são feitos com outra massa que não é esta, uma massa mais mole. Vocês também podem usar estes para rechear e eu hoje vou-vos ensinar a fazer as 2 versões. Para o chocolate que nós vamos
mergulhar os nossos húngaros, eu gosto de usar chocolate meio amargo e eu uso também um pouquinho de óleo de coco. O óleo de coco o que vai fazer é que vai tornar o chocolate mais fluido e isso vai nos proporcionar duas coisas. Vai fazer com que os nossos húngaros fiquem com um acabamento mais perfeito, mais lisinho e também vai ficar com uma camadinha mais fina de chocolate. Hoje em dia encontra-se até com muita facilidade. Se vocês mesmo assim não tiverem ou não quiserem comprar, não usem nada, não precisam de substituir por nada, simplesmente o vosso chocolate vai ficar um pouquinho mais espesso, mas isso também não me parece que seja um problema, sobretudo se vocês gostarem de chocolate. Já tenho aqui o meu chocolate bem fluido, prontinho para mergulhar os meus húngaros. Para os húngaros simples é só mergulhar a bolachinha até metade e colocar numa superfície coberta com papel vegetal para eles secarem. Para os húngaros recheados, eu estou a usar aqui uma compota de frutos vermelhos, vocês podem usar o que quiserem. Convém é que seja alguma coisa mais espessa, porque se for muito líquida depois vai escorrer. Vocês vão rechear com um pouquinho da compota que vocês escolherem, pressionar ligeiramente outra bolacha por cima. Se virem que sai um pouco de compota pelos lados, é só limparem com o dedo e mergulharem pela metade também como os outros. Estão a ver como eles ficam tão bonitinhos, tal e qual os comprados nas pastelarias? Em relação aos húngaros, há uma coisa que vocês têm que ter em conta. No dia que os húngaros são feitos, eles ficam mais crocantes. Mas vocês provavelmente estão habituados a que eles sejam mais molinhos, porque nas pastelarias eles fazem-nos e deixam-nos ao ar. Então, se vocês gostarem deles mais molinhos, com uma consistência que é mais parecida com o que vocês estão habituados a comprar, é só deixar ao ar de um dia para o outro, claro, se conseguirem resistir a não comerem tudo. Ou então, se quiserem mantê-los crocantes, guardem-nos num recipiente fechado. De qualquer das maneiras, eles são deliciosos. É evidente que eles não ficam tão bons como os comprados nas pastelarias e por um motivo, é porque eles ficam melhores. Esta textura dos húngaros que se desfaz na boca quase cremosos é imbatível. Se vocês fizerem, marquem com a hashtag @DolceRita no Instagram e sigam-nos porque nós nestas próximas semanas, como já vos disse, vamos ter receitas que vocês pediram muito. Até para a semana. Tchau!